Capítulo 251, Morte mobilizada. Aeroporto Internacional de Los Angeles. Um grande número de passageiros saiu de um avião vindo da Namíbia. Depois de passarem pela alfândega, alguns passageiros vieram imediatamente do aeroporto, enquanto outros deixaram de estar à espera dos seus companheiros. Essas pessoas conversaram alegremente umas com as outras. O clima no aeroporto era o mesmo de sempre. Um oficial de imigração chamado Johnny estava presente em seu posto. Ele vasculhou incansavelmente o corpo, os bolsos, os punhos e a bagagem de cada pessoa. Isso fazia parte do seu trabalho diário. Por alguma razão indescritível, ele de repente sentiu uma sensação extremamente desconfortável ao revistar um homem grande de quase 2 metros de altura. Ele não tinha certeza do tipo de sentimento que estava experimentando. Ele lançou vários olhares para outra pessoa e o que viu foi o que parecia ser uma poça de água parada e morta assumindo a forma de um rosto. Parecia que não havia nada no mundo que pudesse servir para interessar o homem, no mínimo. Este homem diante dele emitia uma aura deprimente e sombria. Johnny teve uma impressão falsa de que não estava diante de uma pessoa viva. Foi por esta razão que Johnny silenciosamente deu o alarme. Esta não seria a primeira vez que ladrões degenerados tentavam passar furtivamente pela alfândega e tentar atacar o oficial quando foram pegos. Felizmente, Johnny não encontrou nada suspeito sobre o homem. Pode parecer que, apesar da aparência desta pessoa, ele era um cidadão ideal. Então Johnny deixou o homem passar. Pouco depois disso, Johnny conheceu outro passageiro que estava tão sombrio quanto um túmulo. Johnny ficou um pouco confuso porque o passageiro carregava ao seu redor o mesmo do passageiro anterior. Se um deles não fosse negro e o outro caucasiano, ele poderia ter-los considerados irmãos. Talvez eu estou vendo coisas porque estou muito cansado. Johnny murmurou para si mesmo e jogou isso da cabeça. Sem que ele comentasse, seus colegas no portal alfandegário adjacente estavam pensando a mesma coisa que ele. Havia 10 desses passageiros sombrios no total. Eles se misturaram às coleções de milhares de pessoas que entraram e saíram do aeroporto de Los Angeles e finalmente se misturaram à cidade. E foi assim que aconteceu. Dentro de uma sala de conferências na filial do FBI em Los Angeles, um grupo composto por mais de 10 altos funcionários estava sentado em seus assentos, ouvindo a explicação de um homem idoso e careca. Nossa equipe foi pega de surpresa pelo ataque. O desaparecimento da estátua é apenas uma questão menor. Tenho certeza de que cada um de vocês aqui está ansioso para saber sobre as implicações por trás deste ataque ao FBI. É uma equipe de operação secreta do continente, ou continente do Mar do Norte. Não temos como fazer uma suposição fundamentada, mas uma coisa é certa, este foi o trabalho de uma organização extremamente bem organizada. Pode até parecer que a oposição possui dispositivos de camuflagem de soldados. Isso já foi relatado. Um deles perguntou. Ainda não, todos os sistemas de comunicação norte-americanos foram sitiados por hackers. Tenho a sensação de que esta organização também pode estar por trás desses ataques. Você está brincando comigo? Todos começaram a levantar a voz e causar comoção. No entanto, foi nesse exato momento que a porta da sala de conferências de repente se abriu silenciosamente. Todos eles instintivamente se viraram para olhar quando ouviram o som, mas não viram nada. Vento. O homem idoso que liderava a reunião expressou grande confusão e parecia ter pensado em algo. Sua expressão mudou de repente. Cuidadoso. Antes que ele pudesse terminar, a porta da sala de conferências foi fechada com violência. As robustas instalações à prova de som na sala de conferências abafaram completamente os horríveis gritos e pedidos de ajuda vindos de dentro da sala de conferências. Uau! Geraldson abriu abruptamente os olhos e levantou-se da cama. Sua visão inicialmente era um borrão até que ele recuperou os sentidos nos segundos seguintes. Ah, então é só um sonho. Ele enxugou o suor frio da testa. Foi só nesse ponto que ele percebeu que estava tendo um pesadelo terrível. Neste momento, Geraldson estava deitado em uma cama de doente.
Devido ao seu colega ter sido ferido por um tiro, ele não saiu do hospital, ficando com o colega no leito do doente. Ele acabou passando o dia inteiro lá. Geraldson olhou para o telefone e viu que já passava da meia-noite novamente. A sala estava mergulhada na escuridão. Seu colega que acabara de sair da operação dormia na sua frente. Nem mesmo o grito de Geraldson conseguiu acordá-lo. Ufa! Geraldson levantou-se lentamente. Depois de dormir várias horas, ele estava com um humor um pouco melhor. Só ele podia sentir a garganta inchando, no que podem ser os primeiros sintomas de febre. Então, ele pegou o jarro de água ao lado da cama e serviu-se de um pouco de água que engoliu com entusiasmo. Depois que Geraldson terminou sua bebida, ele tentou ligar para casa novamente, mas a linha do outro lado ainda estava ocupada. O que está acontecendo? Geraldson franziu a testa, ele nunca havia encontrado tal situação antes. Inicialmente, ele pensou que apenas a rede de comunicação desta área estava cortada. Só mais tarde ele descobriu que toda Los Angeles foi afetada de forma semelhante. Segundo anúncios do governo, toda a rede de comunicação de Los Angeles foi invadida por algum tipo de vírus. Até os sistemas de comunicação por satélite falharam. Foi apenas um problema atrás do outro. Geraldson desligou o telefone, impotente, e pegou seu maço de cigarros quase instintivamente. Quando você tirou um cigarro e enfiou-o entre os lábios para acendê-lo, lembrou-se de que estava em uma enfermaria. Ele decidiu se levantar e ir para o corredor. Era madrugada, havia um silêncio avassalador no corredor. Um trecho de luzes descia em direção ao outro extremo do corredor, com enfermarias de pacientes confirmados em ambos os lados. A boca cheia de escuridão do outro lado da porta mostrou suas presas, aparentemente tentando devorar tudo no corredor. Por alguma razão, Geraldson de repente sentiu um humor autoritário pesando sobre ele. Balançando a cabeça, Geraldson mudou-se da janela no final do corredor. Ele acendeu o cigarro silenciosamente e deu uma grande tragada com tudo o que tinha. Uma grande parte na ponta do cigarro imediatamente ardeu e emitiu uma luz forte. Ruf! Quando Geraldson expirou novamente, uma espessa nuvem de fumaça de cigarro saiu junto com sua respiração. Ele sentiu seu coração apertado e relaxado. Foi nesse momento que Geraldson de repente deu passos fracos vindo de trás dele. O som de passos veio da escada do outro lado do corredor. Normalmente, o som dos passos não seria audível de tal distância, mas na calada da noite o som foi bastante amplificado, fazendo com que Geraldson ouvisse o som sutil de passos. Havia algo errado com esses passos. Geraldson se virou lentamente. Como investigador que passou por um treinamento rigoroso, ele conseguiu distinguir a diferença entre os passos de uma pessoa comum e os de profissionais treinados. À primeira vista, pode haver poucas diferenças entre os passos de uma pessoa comum e de um profissional treinado, mas foi comprovado que os passos de um profissional treinado eram mais sutis. A sutileza aqui referida a um vão mais equilibrado entre os passos e o volume dos passos também devem ser bastante semelhantes. Este exercício foi resultado de uma melhor cooperação no controle corporal. Essa pessoa poderia ser um veterano das forças especiais como ele. Como uma das elites das forças especiais Cobra, apesar de seus longos anos de aposentadoria, Geraldson ainda manteve suas práticas extremamente disciplinadas. Até seu corpo foi mantido em perfeitas condições. O único problema foi que ele já havia passado do seu pico. No entanto, ele ainda tinha a sua experiência acumulada com ele. Ele poderia sentir algo especial nos passos extremamente praticados. Uma premonição sinistra. Fim do capítulo. Capítulo 252, Movimento final. Com a aproximação da época de Natal, o continente norte-americano começou a ver os primeiros sinais do inverno. No entanto, a brisa que vinha de fora da janela atrás de Geraldson não era nada comparada ao frio crescente à sua frente. O cigarro no canto dos lábios ainda queimava levemente, espalhando as cinzas no ar.
Sacudir as cinzas era a última coisa que passava pela cabeça de Geraldson, pois ele olhou atentamente para a escada do outro lado do corredor. O corredor estava coberto de escuridão total. O som constante de passos aproximava-se lentamente de Geraldson. Cada passo monótono parecia bater em seu coração. Geraldson instintivamente pegou uma arma que estava dentro da camisa. Era uma Beretta M9, medindo 217 mm e pesando apenas 0,96 kg. Sua velocidade inicial era de 333,7 metros por segundo, com um alcance efetivo de 50 metros. Esta arma foi uma fiel companheira de Geraldson que esteve em inúmeras missões com ele. Ao longo dos anos, custou mais de itens de vidas. Com os dedos segurando firmemente seu companheiro e sentindo o padrão familiar no cabo, Geraldson sentiu-se ficando um pouco mais composto. Ele continua olhando para o túnel escuro. Depois de alguns segundos que pareciam vários minutos, os passos que se aproximavam finalmente alcançaram a escada. Geraldson viu um homem de sobretudo e boné aparecendo no final do corredor. O homem tinha cerca de 1,80 centímetros de altura e estatura média. Ele usava um sobretudo preto com um lenço preto enrolado em volta dele, finalizado com outro chapéu de feltro preto. À distância, ele parecia apenas mais uma pessoa vinda do hospital para tratamento. A aba do chapéu de feltro e o cachecol do homem protegiam a aparência de Geraldson. Geraldson não baixou a guarda ao ver isso. Seu coração abriu quando ele extraiu a arma e indicado para o homem misterioso a cerca de 30 metros de distância dele. Sou um investigador federal. Senhor, por favor, mantenha-se firme imediatamente. A voz urgente de Geraldson ecoou pelo corredor vazio, mas o homem misterioso pareceu não se importar com o aviso. O homem misterioso manteve a cabeça baixa e se mudou de Geraldson. Vou te dar mais um aviso, mantenha-se firme. Pare aí mesmo. Geraldson cerrou os dentes e disparou outro aviso. No entanto, o segundo aviso foi igualmente ineficaz. Neste ponto, Geraldson praticamente confirmou a identidade da pessoa que se aproximava. Ele mirou na coxa direita da oposição e removeu o gatilho rapidamente. Bang! Um tiro violento corta a tranquilidade da noite e ecoou pelo corredor. No entanto, Geraldson demonstrou uma expressão de choque total enquanto suas pupilas diminuíam rapidamente. Ele viu claramente que no momento em que puxou o gatilho, o oponente apenas moveu ligeiramente a perna direita e se esquivou da bala. Foi uma coincidência? Ou, aparentemente entendendo o perigo que o oponente representava, Geraldson não se conteve mais enquanto mirava no peito do oponente e apertava o gatilho. Bang, 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 bang. Seguiu-se uma série de tiros, mas no exato momento em que Geraldson disparou, o homem misterioso de repente evitou a saraivada de balas, como se seu corpo estivesse possuído por um raio rápido. Ele inclinou as costas para baixo na velocidade da luz. Todos os 5 tiros não acertaram o alvo. Geraldson sentiu os pelos das costas se arrepiarem ao ver o homem misterioso continuar se aproximando dele com indiferença. Como foi que esse oponente conseguiu desviar das balas? Era impossível. Geraldson de repente avistou o que parecia ser um corte deixado por uma bala na ponta das roupas do homem misterioso. Ele imediatamente percebeu que a razão pela qual seu oponente foi capaz de se esquivar das balas foi porque a atenção do oponente estava fixa em seus dedos. No momento em que o dedo de Geraldson apertou o gatilho, seu oponente calculou a trajetória da bala. Isso permitiu que seu oponente realizasse o que pode parecer, aos olhos destreinados, esquivar-se da bala, mas não foi realmente o caso. Foi uma forma de previsão. Era quase impossível para uma pessoa comum fazer tal previsão, já que a velocidade de uma bala chegava a 300 metros por segundo, o que estava muito além da velocidade reacionária de um ser humano. Não havia outra maneira de evitar uma bala a não ser fazer uma previsão com antecedência. Pensando nisso, Geraldson envolveu o cabo com os 2 braços, protegendo o dedo no gatilho e mirando na cabeça do adversário. Vamos ver como você pode se esquivar disso se não consegue ver meus dedos dobrando.
Geraldson murmurou para si mesmo e puxou o gatilho novamente. Paulada. No entanto, no instante em que Geraldson puxou o gatilho, ele sentiu sua visão ficar turva. Tudo o que ele podia ver era o que parecia ser a figura cada vez maior do oponente. O oponente se moveu extremamente rápido e colidiu com o campo de visão de Geraldson como um trem de carga. Antes que Geraldson conseguisse puxar o gatilho corretamente, o cano da arma ficou preso no aperto firme de uma garra de ferro. Nada de bom. As pupilas de Geraldson encolheram. No momento, o cano da arma estava sendo pressionado pelo oponente e estava com o ferrolho emperrado. Não havia como a arma disparar, não importa o quão forte ele puxasse o gatilho. Geraldson decidiu recuar rapidamente e deu um chute na parte inferior do corpo do oponente enquanto ele saltava para trás. Com a força acumulada como soldado das forças especiais ao longo dos anos, qualquer pessoa cuja parte inferior do corpo fosse atingida por esse chute seria imediatamente imobilizada, fosse homem ou mulher. Dito isto, esse chute estava fadado a falhar. Quando o adversário deu um passo para trás, o chute de Geraldson falhou. Depois disso, o adversário partiu para um contra-ataque simples. Com o punho direito levantado, ele enfiou o punho no peito de Geraldson em um golpe devastador. Tendo acabado de dar uma rampa, não havia chance de evitar o ataque. Ainda assim, o veterano suportado pela batalha formou instintivamente uma guarda com os braços cruzados sobre o peito. Claque! Infelizmente, o golpe de seu oponente mal roçou seus braços, mas em vez disso atingiu o espaço entre seus braços em um ângulo agudo, quebrando instantaneamente suas costelas. Um pequeno traço de sangue apareceu no canto dos lábios de Geraldson. Com o que restava a vontade de batalha que restava nele, ele fez um último esforço para cortar o olho do homem misterioso, mas seus dedos apenas roçaram um chapéu de feltro. Ele arrancou o chapéu do oponente. Um par de olhos insondavelmente frios, que mal lembravam os de um humano, imediatamente se apresentaram diante de Geraldson. Que tipo de olhos deveriam ser? Geraldson já tinha visto muitos pares de olhos, alguns deles vibrantes, outros escuros. Alguns deles estavam cheios de raiva, enquanto outros estavam afogados em tristeza. No entanto, nenhuma única pessoa que ele conheceu tinha olhos como esta pessoa diante dele. Aqueles olhos cheirando a morte sem o menor sinal de vida por trás deles. Que tipo de monstro você é? Geraldson murmurou as palavras e cerrou os dentes antes de bater ferozmente atrás dele. O som estridente de vidro quebrando tomou conta. Geraldson caiu completamente pela janela e desabar no prédio. Não era hora de ele se preocupar com a vida do colega. Se ele caísse aqui, ainda havia uma chance de ele sobreviver a esse encontro. Ele tinha certeza de que morreria se continuasse enfrentando esse monstruoso à sua frente. Essa era a única coisa que Geraldson tinha em mente naquele exato momento. Tudo o que acabara de acontecer só aconteceu em questão de segundos. Do ponto de vista da pessoa comum, os dois trocaram golpes apenas em breve. No entanto, nesses poucos segundos, os dois passaram do combate armado para o combate corpo a corpo, no qual Geraldson, o as-reforço das forças especiais, foi cruelmente brincado por seu oponente. No momento em que Geraldson se preparava para cair para a morte, ele sentiu outro puxão no peito. O adversário estendeu as mãos gigantes pela janela e agarrou Geraldson pelo colarinho. Tinha acabado. O corpo de Geraldson estava congelado. O desespero em seus olhos era inconfundível. Fim do capítulo. Capítulo 253, Reciclar. Senhoras e senhores, este é o noticiário matinal da ABC. Hoje é mais um dia que se aproxima do Natal e ainda hoje se tornou o nosso dia mais sombrio. Nenhum de nós esperava que um novo tipo de vírus rastejante aparecesse do nada e invadisse nossa rede, paralisando nossas comunicações. Todo o continente mergulhou numa era medieval desprovida de comunicação moderna durante 24 horas. De acordo com investigações de vários países, este foi certamente um ato de terrorismo.
O dano econômico total que o envolvido ascendeu a 300 mil milhões de dólares americanos, o que o tornou o dano de maior escala e mais dispendioso infligido por um vírus informático. Até agora, nenhuma pessoa ou organização assumiu a responsabilidade por este evento. No dia seguinte a poeira baixar, todas as redes de televisão e meios de comunicação online estavam noticiando os acontecimentos que aconteceram na América do Norte. Muitas pessoas especularam que este era o trabalho de um hacker ou de uma organização hacker. O facto de o vírus ter sido controlado remotamente e da América do Norte ter sido o único continente afetado solidificado ainda mais a teoria. Além disso, o vírus só existe durante 24 horas. Após 24 horas, o vírus desapareceu de todos os computadores da América do Norte. Este evento bizarro que mais parecia um sonho febril confundiu todos os programadores. Este evento também acabou por incitar o medo nos outros continentes, estendendo-se a toda a Federação Terrestre. Afinal, se o vírus conseguiu invadir a rede norte-americana e paralisar um estado inteiro, os outros continentes puderam muito bem ficar também à mercê do criador do vírus. Ninguém escolheria ser colocado em tal posição com uma espada de Damocles luxuosa no alto. Portanto, toda a Federação Terrestre partiu em missão neste mesmo dia, gastando todos os recursos disponíveis para encontrar a organização responsável por paralisar um estado inteiro. Infelizmente, a organização secreta responsável pela invasão da rede de comunicações norte-americana voltou a se esconder depois daquele dia. Do outro lado, surgiram mais notícias da América do Norte. O Departamento de Violência da Federação Terrestre, filial de Los Angeles do FBI, foi expurgado por uma organização clandestina. Todos os 153 membros do departamento foram assassinados. Não houve um único sobrevivente. As vítimas incluíram 4 oficiais de alta-escalação do FBI. Para evitar um evento de pânico em massa, a federação esconde informações. Com base no contexto, muitas pessoas especularam que havia uma grande ligação entre o incidente da invasão do vírus e o incidente do FBI, ambos ocorridos no continente norte-americano. Para a misteriosa organização silenciar tantas bocas, havia uma chance de que estivessem tentando esconder algum segredo. Nos meses seguintes ao incidente, todo o continente norte-americano foi levado a um estado de pânico e caos. Sob todo o caos, inúmeros investigadores foram enviados silenciosamente para encontrar informações relevantes que pudessem sobre esses eventos. Infelizmente, todo o seu trabalho árduo não daria frutos. Uma semana depois, Shen Shen embarcou em um voo internacional e chegou a uma pequena cidade chamada San Diego, na região de Los Angeles. No final, ele não emitiu a ordem para que as 3 estátuas fossem devolvidas à Namíbia porque algo mais lhe ocorreu de repente. Se a Federação Terrestre tivesse anteriormente colocado as 3 estátuas na grande província da América do Norte, será que eles teriam conhecimento da informação caso Shen Shen mandasse entregar as estátuas de volta à África? Se isso acontecesse, ele estaria perdendo mais do que esperava. Quando a Federação Terrestre descobriu que Shen Shen era o hacker por trás do ataque à rede de comunicação norte-americana, nenhuma desculpa o pouparia. Tudo se resumiria a um acidente devastador. Não faria diferença mesmo se Shen Shen estivesse fazendo isso pelo bem da humanidade. Portanto, isso mostrou que Shen Shen ainda não tinha o suficiente em seu arsenal para fazer a Federação Terrestre agir com cuidado ao seu redor, já que ele não podia dar as ordens ainda. Shen Shen não se atreveu a arriscar que a Federação Terrestre descobrisse sobre as estátuas, então ele não as mandou de volta para a África. Ainda assim, as estátuas teriam que ser tratadas eventualmente, caso contrário, a humanidade acabaria exatamente como aconteceu no Elísio. No momento, Shen Shen nem ousaria estudar as estátuas. Anteriormente, X-112 havia dito que os humanos, com seu atual avanço tecnológico, mal poderiam raspar os princípios básicos das estátuas, e muito menos utilizá-los em um nível superior. Com a escolta dos Cavaleiros Negros, Shen Shen chegou a uma mansão e seguiu para a seção subterrânea.
Embora fosse uma mansão alugada, era decorada de forma bastante extravagante, pois também possuía um porão espaçoso. Havia uma mesa no porão com um laptop em cima. Posicionadas ao lado da mesa estavam as 3 estátuas de formatos estranhos que pareciam originar-se do mundo de Elysium. Esta foi a primeira vez que Shen Shen viu as estátuas pessoalmente. Até agora, ele sempre analisou essas estátuas controlando remotamente a inteligência artificial X-122 em Elysium. Uma coisa que ficou clara foi que, em vez de as suspeitas de Shen Shen diminuírem, elas apenas continuaram a apodrecer e crescer. Olhando para as 3 estátuas, uma ideia absurda ocorreu a Shen Shen pela primeira vez. Até agora, ele havia determinado que essas 3 situações não tinham capacidade de pensamento, movimento, ataque e coisas assim. Se não fosse por tudo que inspirou no mundo de Elysium, ele nunca teria imaginado que essas 3 estátuas seriam os agentes de destruição de uma civilização. Quanto à motivação por trás da súbita ousadia de Shen Shen, foi porque ele já estava familiarizado com a forma como as estátuas matavam pessoas, o que parecia ser uma onda eletromagnética que se propagava à velocidade da luz. Portanto, faria uma diferença mínima mesmo se Shen Shen se escondesse em um canto separado da Terra. Nesse caso, ele poderia muito bem confrontá-lo diretamente. Além disso, parecia que uma certa condição necessária seria atendida para ativar as capacidades destrutivas dessas 3 estátuas. Sem atender a essas condições, eram apenas 3 montes comuns de rochas. Shen Shen acreditava que a condição desencadeadora eram os 3 cérebros. Anteriormente no mundo de Elysium, X-112 descobriu um cérebro humano em cada uma das 3 etapas enquanto estudava. O dono dos cérebros já havia falecido há vários séculos. Porém, apesar de ser a primeira pessoa no universo de Elysium que teve seu cérebro extraído pela estátua, os brutos na realidade ainda estavam vivos. Isso fez com que houvesse uma boa chance de que todas as estátuas 3 fossem ocas por dentro e não representassem uma ameaça potencial de extinção no momento. Ainda assim, estas eram meras especulações. Embora Shen Shen tivesse um certo grau de confiança, ele não diria que era uma garantia de 100%. Portanto, para eliminar esta ameaça iminente, Shen Shen só tinha uma opção: abrir uma passagem para outra dimensão onde pudesse se livrar das estátuas. Tudo isso trouxe ao porão atual. Desde que as estátuas do Apocalipse foram descobertas pela primeira vez no universo de Elysium, você retornará ao seu remetente. Shen Shen bufou friamente e conectou o drive USB ao laptop. Ele abriu a passagem para o mundo do Elysium novamente. Depois disso, 3 cavaleiros negros abraçaram um estádio cada e as jogaram no mundo do Elysium, do outro lado da passagem. Este foi provavelmente o método de eliminação de resíduos verdes mais padrão do mundo. Fim do capítulo. Capítulo 254, Déjà Vu. Paulada, paulada, paulada. Dentro do porão mal iluminado, Shen Shen jogava continuamente blocos levemente estendidos. Esses blocos irradiavam um leve brilho azul na escuridão, tornando-se vermelhos instantâneos ao serem seguros nas mãos. Seu brilho começou vermelho forte, mas com o passar do tempo, eles lentamente foram ficando cada vez mais fracos até que finalmente desapareceram. Nesse ponto, Shen Shen os jogaria aos pés e alcançaria a tela novamente para extrair objetos mais semelhantes. Várias horas depois, blocos incontáveis do tamanho de um punho já extintos foram espalhados pelos pés de Shen Shen. Após uma inspeção mais detalhada, pode-se verificar que esses objetos eram materiais cristalinos que lembravam uma gema. Ufa! Depois de calcular silenciosamente o valor total, Shen Shen finalmente soltou um suspiro de rompimento. Ele limpou o nariz sangrando e começou a se levantar. Quando Shen Shen se pronunciou, sua expressão mudou repentinamente quando ele se dobrou e caiu no chão, causando comoção. Depois disso, ele vomitou uma poça de bile. O forte cheiro de bile começou a encher todo o porão onde naquele momento vários cavaleiros negros o ajudaram a se levantar. Nesse ponto, Shen Shen já estava desanimado há muito tempo.
Devido ao incidente anterior com os monumentos, Shen Shen tomou plena consciência da hostilidade do drive USB. Ele desistiu de economizar energia e imediatamente esgotou grande parte da energia acumulada no drive USB nos últimos meses. Em uma cortina de explosão, ele extraiu 500 pedaços de cristalino cortados. Um pedaço de cristal pesava 4,7 quilos. Shen Shen extraiu um total de 2,4 toneladas de matéria do drive USB, o que equivale a 2 meses de eletricidade gerada pela usina nuclear. Esta manobra lhe custou mais do que quando ele os converteu anteriormente para a plataforma médica totalmente automática MedPod 3000, levando imediatamente Shen Shen de volta à idade medieval. Os sintomas que Shen Shen exibia eram o resultado da exposição em massa à radiação. Como nem mesmo o filme em si mostrou os efeitos que a exposição inicial teve sobre os 3 protagonistas, Shen Shen não previu um efeito colateral tão drástico depois de absorver tanto cristalino como fez pela primeira vez. Na madrugada seguinte, o primeiro vislumbre da luz do sol atravessou as janelas e pousou nas bochechas de Shen Shen. Depois de uma noite inteira de descanso, Shen Shen abriu lentamente os olhos ao emergir de seus sonhos. Em vez da dor de cabeça insuportável, comumente experimentada pelas pessoas depois de desmaiar, Shen Shen imediatamente se sentiu rejuvenescido. Cada célula do seu cérebro parecia estar cheia de energia depois de desfrutar de um longo descanso. A primeira coisa que apareceu foi uma esplêndida sala rosa. A sala estava adornada com grandes decorações reflexivas. Havia um sino de vento na cabeceira da cama girando em um ritmo próprio, uma fragrância fina pairava no ar ao redor. Shen Shen sentou-se como um borrão e colocou os pés descalços no chão enquanto inspecionava a sala cuidadosamente. Este lugar parecia ser um quarto de mulher. Shen Shen franziu a testa um pouco e foi até uma mesa. Além de um arranjo bagunçado de revistas femininas, ele também viu uma foto emoldurada de uma garota chinesa. Shen Shen instintivamente pegou o porta-retratos. Antes que seu braço pudesse roçar o porta-retratos, ele levitou sozinho e voou para a mão de Shen Shen. O campo é significativamente mais forte. Shen Shen murmurou para si mesmo. Ele lembrou que os protagonistas do filme conseguiram controlar uma bola de beisebol com maestria logo no dia seguinte, após adquirirem superpoderes, sendo até capazes de parar uma bola de beisebol lançada no ar. Uma bola de beisebol pesava algo em torno de 150 gramas. Combinada com a força de um lançamento, a força de impacto a curta distância pode ultrapassar 25 a 30 N. Os protagonistas conseguiram parar sem esforço uma bola de beisebol lançada no ar e esta foi apenas a demonstração inicial ao adquirirem seus superpoderes. Quando Shen Shen adquiriu seus superpoderes, ele só conseguia lidar com força explosiva espontânea de até 0,3 N, o que era apenas 1% do que os outros eram capazes. Mesmo depois de mais de meio ano de treinamento, ele só conseguiu aumentar esse número para 1 N. Agora que ele absorveu 500 pedaços de cristal de uma só vez, seus efeitos foram imediatamente aparentes. Ele até sentiu seu espírito bastante revitalizado. A única coisa que o deixava curioso era, até que altura seu campo poderia chegar agora. Shen Shen sorriu levemente, fazendo o que pôde para conter sua excitação. Ele se virou para inspecionar a garota no porta-retratos. A julgar pela foto, a garota provavelmente tinha quase 30 anos. Na foto, ela franziu os lábios e levantou as sobrancelhas levemente de uma maneira fofa. No geral, a vibração que ela emitia era 7 partes fofa e 3 partes um tanto sombria. Nesse instante, Shen Shen sentiu sua visão mudar quando uma sensação estranha veio até ele, não iniciado. Ele teve a impressão de que deveria conhecer bem a garota da foto. No entanto, sua mente estava lhe dizendo que esta era a primeira vez que ele via essa garota e essa foto. Isso é déjà vu. Shen Shen franziu a testa. Déjà vu era um fenômeno em que uma pessoa tinha a sensação de ter vivenciado um acontecimento de antemão, enquanto o próprio acontecimento estava se desenrolando.
De acordo com as interpretações da fisiologia e da psicologia, este era um fenômeno fisiológico muito comum, ocorrendo principalmente na juventude de uma pessoa. Isto deveria implicar que este déjà vu foi apenas uma coincidência. Com isso em mente, Shen Shen silenciosamente colocou a moldura de volta em seu lugar original e se aproximou da janela para olhar para fora. Havia um gramado de tamanho moderado, separado de outro gramado por um muro de cerca. Mais adiante havia um caminho que levava ao portão da frente, com duas fileiras de árvores em ambos os lados do caminho. Como estávamos no meio do inverno, as árvores estavam desprovidas de folhas. Esta era uma casa civil comum na América do Norte. Não eram nem de longe extravagantes como vilas, mas sim mais próximas das casas autoconstruídas na zona rural do continente, excepto que o planeamento habitacional e o ambiente eram melhores aqui. A maioria dos civis comuns na América do Norte vive em casas como estas. Esta casa em particular era um esconderijo para os cavaleiros negros escaparem da perseguição do governo norte-americano. Um membro do BSS comprou este lote há vários dias. Shen Shen não foi muito detalhado dos detalhes gerais. Tudo o que ele sabia era que o proprietário original havia se mudado há pouco tempo porque ainda podia sentir o cheiro persistente dos hormônios femininos no quarto. Não espere demorar muito, Shen Shen respirou fundo e saiu do quarto, onde foi novamente para o porão. No porão, a bile que ele havia vomitado e os fragmentos do cristalino já estavam limpos. Havia apenas o computador com o drive USB conectado no porão. Shen Shen desconectou rapidamente a unidade USB e guardou-a antes de colocar um par de fones de ouvido Bluetooth e falou: X, envie-me o endereço do Munster Financial Group. Já que estamos aqui, é melhor encontrá-lo pessoalmente. Será perigoso? O pequeno X falou com leve preocupação. Shen Shen roçou o botão que emitia uma luz azul em seu colarinho e enviava. Se eu ainda estiver em perigo mesmo com o GS Combat Suit junto com o apagador de memória e o dispositivo de camuflagem como backup, então suponho que não há como evitar. Entendido. O pequeno X entendeu imediatamente e respondeu: já enviei o endereço para você. Excelente. Shen Shen concordou e saiu antes de repente parecer se lembrar de algo. Ah, sim, busque informações sobre os moradores desta casa, quero todos os detalhes. Com isso, Shen Shen se virou e saiu do porão, desaparecendo no final da sala. Fim do capítulo. Capítulo 255, Dia das Mães. Shen Shen pegou um táxi e instruiu o motorista a levá-lo para Los Angeles. San Diego ficou a apenas 100 quilômetros de Los Angeles. Eles chegaram em 2 horas. Depois de pagar a passagem, Shen Shen pegou e comeu a última barra energética de sua mochila, mas ainda sentiu um vazio no estômago. Shen Shen vagou pela rua por um tempo antes de ouvir uma música tocando na lateral da rua. Shen Shen começou a ir em direção à fonte da música. Ele viu um lote do KFC e na exposição no topo do prédio, viu um velho de bigode branco liderando um grupo de meninos saudáveis em uma dança energética. Oh, olá mamãe, ouvi dizer que você é a melhor mamãe do mundo. Bem, o que vocês acham, rapazes? Eu te amo, mãe tio. Você é uma senhora muito especial. Feliz Dia das Mães, EMM. Enquanto permanecia ao interminável comercial do KFC, Shen Shen não poderia deixar de se sentir um pouco confuso. Hoje não era Dia das Mães, porque o KFC colocaria esse comercial. Decidindo não pensar muito no assunto, Shen Shen foi direto ao KFC e recomendou 3 baldes familiares usando o quiosque de autoencomenda. O KFC na América do Norte era extremamente acessível. Quando o garçom colocou os 3 baldes da família na mesa de Shen Shen, ele ficou imediatamente surpreso e levantou a questão. Você precisa que eu leve 2 desses baldes para a viagem? Não, apenas deixe-os aqui. Shen Shen dispensou-o. Apesar da leve confusão da garçonete sobre por que um jovem de altura e peso aparentemente médios pediria 3 baldes familiares, a garçonete não deixou transparecer sua confusão. Ele colocou os 3 baldes da família na frente de Shen Shen e partiu.
Com isso, Shen Shen não poupou mais hesitações ao tirar 2 hambúrgueres dos baldes da família e começar a cortá-los. Enquanto Shen Shen devorava os hambúrgueres 3 mordidas de cada vez, ele logo começou a sentir vários pares de olhos fixos nele e as sugestões abafadas das pessoas ao seu redor. Mamãe, olhe ali. Em um assento vizinho, a vários lugares de distância, um garotinho sentado ao lado de sua mãe loira, perto da janela, não conseguiu conter sua diversão e fez sua mãe funcionar o espetáculo com ele. Oh meu Deus! Não muito longe dali, com os amigos fazendo gestos incisivos, vários clientes do restaurante, vestidos com trajes universitários, colocaram os óculos e se viraram para olhar também. Até mesmo as caixas do balcão consultaram constantemente a direção de Shen Shen, boquiabertos ao verem a ridícula velocidade de alimentação de Shen Shen. Shen Shen prestou pouca ou nenhuma atenção a eles. Little X já havia se infiltrado no sistema de vigilância desta loja KFC. A filmagem da chegada de Shen Shen a este lugar era apenas uma tela em branco. Assim como Shen Shen devorou um balde de família inteiro em 3 minutos e se preparou para passar para o próximo balde, ele ouviu o som das pessoas ao seu redor inalando bruscamente. Além disso, na lateral do carro de 4 lugares, um dos estudantes universitários ergueu uma câmera e apontou para Shen Shen. Shen Shen mal fez um esforço para levantar a cabeça para olhar quando o som de um estalo distinto emergiu do telefone do estudante universitário. A tela de seu telefone foi imediatamente quebrada. Meu telefone! O estudante universitário chorou, completamente inconsciente do que estava acontecendo. Pode parecer que foi fácil quebrar a tela de um telefone a 8 metros de distância. Shen Shen avaliou silenciosamente enquanto enfiava na boca todos os rolinhos de frango do segundo balde da família. Com a boca ainda cheia de comida, ele mergulhou no terceiro balde da família. TSSS. O som agudo da inspiração do público estava ficando mais alto. 10 minutos depois, Shen Shen saiu despreocupadamente do KFC, deixando para trás uma reunião de clientes boquiabertos. Só até o meio-dia Shen Shen finalmente chegou ao acampamento principal do grupo financeiro Munster. Semelhante ao Edwards Manor, o acampamento principal do Munster Financial Group também estava situado no local mais proeminente dos ricos, Holmby Hills. Esta era uma mansão gigantesca medindo até 50 acres, localizada no lado leste das rodovias sinuosas. Shen Shen podia até ver um muro de altas cercas de ferro com algumas placas azuis no topo. As placas diziam, terras privadas, invasores proibidos. Shen Shen olhou através das cercas de ferro e viu um edifício em forma de palácio erguido no meio do jardim colorido e florescente. Tinha uma semelhança com os locais administrados por proprietários de escravos durante a Guerra Civil no Sul. No lado leste da vila, Shen Shen avistou um campo de golfe com um lago artificial. O preço desta mansão por si só deveria estar na faixa de milhões. Shen Shen balançou a cabeça. Embora as suas atuais capacidades financeiras tivessem ultrapassado as de alguns grupos financeiros, ele ainda tinha dificuldade em compreender o conceito do estilo de vida capitalista extravagante. Ele se perguntou se haveria tempo suficiente para ir ao banheiro sendo a casa tão grande. Shen Shen imaginou que, se ele se estabelecesse no futuro, compraria 3 suítes Thomson Riviera de luxo azul no continente. Este era o estilo de vida mais extravagante que ele conhecia. Balançando a cabeça, Shen Shen tirou essas ideias ridículas da cabeça e, com um movimento da palma da mão, uma bola de metal do tamanho de um longan apareceu em sua mão. Com um dedo esticado, Shen Shen sacudiu suavemente a bola de metal. Num instante, sua figura desapareceu e se transformou em um feixe de luz distorcido. Era quase impossível notá-lo sem prestar muita atenção. Este dispositivo furtivo tinha seu quinhão de precisão. Por exemplo, era muito fácil revelar-se quando respingado de água. Também não era confiável em um campo aberto. No entanto, era muito fácil de transportar e podia armazenar uma enorme quantidade de eletricidade, de modo que Shen Shen nunca teve que trocar luz. No momento, Shen Shen estava completamente invisível.
Ele candidatou-se a clamar um pé e passou por cima da barreira, invadindo a terra privada. Para uma família consorciada deste nível, era garantida uma série de guarda-costas particulares. Embora não tenha chegado a centenas, foi incluído que houve pelo menos 20 a 30 guarda-costas. Com uma breve pesquisa, Shen Shen avistou 3 guarda-costas patrulhando na frente. Essas guarda-costas particulares podem ter recebido muito treinamento militar, algumas delas eram até forças especiais aposentadas. Cada um deles ostentava habilidades espetaculares que praticamente não representavam nada quando colocados na frente de Shen Shen. No caminho para lá, Shen Shen evitou sem esforço 2 grupos de patrulha e entrou na mansão bem guardada. Quando ele entrou no andar térreo da vila, o pequeno X invejou-lhe a planta da vila, bem como a localização potencial do alvo. A próxima parte foi fácil. Com um chute suave, Shen Shen lançou-se em uma janela acima como um macaco ágil e subiu na cozinha, onde caminhou logo atrás de um chefe que estava cozinhando ocupado. O chefe estremeceu de repente e instintivamente se virou para investigar. Não percebendo nada fora do lugar atrás dele, ele voltou a cozinhar. Enquanto isso acontecia, em um canto separado da vila da família Munster, havia um gigantesco escritório. Esta sala estava mais próxima de uma biblioteca do que de um escritório. Medindo várias centenas de metros quadrados, as estantes feitas de madeira maciça com escadas montadas nelas se estendiam 4 metros acima do telhado. Essas estantes estavam densamente lotadas com cerca de 10.000 livros. À primeira vista, havia o que era um mar de livros neste lugar. Dentro do escritório, havia um homem de meia-idade com óculos de armação dourada e parecia estar perto dos 50 anos, sentado à mesa. Pode parecer que, como resultado de assumir uma posição de poder por um longo período, ele exalasse uma aura de autoridade ao seu redor. Este era o dono da mansão, Adrian Munster, o verdadeiro líder do grupo financeiro Munster. Fim do capítulo. Capítulo 256, Encantador. 10 minutos depois, Shen Shenu a cabeça balança ao ver o homem de meia-idade com a cabeça enterrada em seu trabalho no escritório. Se Shen Shen pudesse evitar, ele preferiria não importar sua vontade para essa pessoa. Isso porque ele já havia passado pela formação desse homem de meia-idade e era um indivíduo espetacular e talentoso. Embora não seja correto dizer que ele fez nada, ele demonstrou habilidades comprovadas desde que começou a trabalhar na empresa de seu pai, aos 20 anos de idade. Em apenas um ano, triplicou o valor de mercado da empresa de seu pai. Em seguida, seu pai o promoveu ao gerente-geral da empresa, fornecendo-lhe um palco adequado para colocar em prática seus talentos. A partir daí, Adrian se destacou desde o início, iniciando sua carreira de uma maneira impressionante. Em apenas 20 anos, Adrian conseguiu transferir o valor de mercado da empresa de seu pai de bolsas de milhões para centenas de bilhões. Ele expandiu seu alcance para megacorporações em diversos setores, incluindo finanças, eletrônicos, entretenimento, serviços e outros setores. Tal brilho na gestão de um negócio era muito mais louvável em comparação com Wall Street, com décadas de riqueza acumulada pelos seus antepassados. Foi difícil para Shen Shen não ter muito respeito por esse homem. Era preciso dizer que por trás do caminho para o sucesso de cada pioneira, uma história elaborada a fábulas maravilhosas poderia ser contada. Shen Shen sentou-se à mesa de Adrian, soltou um breve suspiro e cancelou sua invisibilidade. Zumbir. Enquanto Adrian estava completamente imerso em sua tarefa de assinar documentos, ele ouviu a voz de outro homem dentro de seu escritório tranquilo. Ele subconsultou para cima e viu Shen Shen sentado em sua mesa. Adrian, em seu estado de confusão, olhou para a porta ainda bem fechada do escritório e parecia ter entendido alguma coisa, então fixou o olhar no homem à sua frente. De onde Adrian estava sentado, essa pessoa à sua frente parecia ser um jovem chinês de aparência mediana, com cerca de 20 e poucos anos. O homem tinha uma aparência comum que não lhe valeria uma segunda olhada se Adrian visse alguém como ele na rua.
No entanto, as pupilas de Adrian encolheram quando ele olhou nos olhos de outra pessoa. Esses olhos eram escuros e sem fundo como um buraco negro, absorvendo toda a luz ao seu redor. Mesmo no escritório mal iluminado, aqueles olhos se destacavam como um interrogatório machucado. Neste momento, tanto o jovem quanto Adrian estava olhando nos olhos. O canto dos lábios do estranho se curvou para cima em um sorriso sutil. A maneira como esse homem exibia seu sorriso predatório fez o coração de Adrian palpitar ameaçadoramente. Mesmo com um sorriso comum, o jovem irradiava uma aura tão ameaçadora e sanguinária. Sir Adrian, vim aqui sem ser convidado porque há algo que preciso discutir com você, por favor, desculpe meus modos. Shen Shen começou claramente. No entanto, o tom de sua voz dificilmente sugeria o menor indício de remorso. Quem é você? Adrian respirou fundo e perguntou solenemente. Além disso, como você entrou aqui? Onde está meu guarda-costas do lado de fora? Ele deveria vir aqui em breve, a menos que fosse ir ao banheiro. No final da nota de Shen Shen, os sons abafados de conversas vindos de dentro do escritório finalmente atraíram a atenção do guarda-costas postado do lado de fora. Uma rodada de batidas veio da porta. Adrian parecia visivelmente confortado com isso, pois as coisas deveriam ser mais fáceis para ele, desde que seu guarda-costas percebesse sua situação. Do jeito que estava, mesmo que ele não levantasse uma palavra de cautela e apenas permanecesse em silêncio, o guarda-costas do lado de fora deveria perceber rapidamente que algo estava errado e tomaria as medidas apropriadas. Entre. Para surpresa de Adrian, foi o jovem quem quebrou o silêncio. Clique. A porta do escritório foi aberta. Um homem grande e robusto, parecido com ninguém menos que o próprio Sylvester Stallone, enfiou a cabeça para dentro. Chefe, pensei ter ouvido você conversando com alguém. Antes que pudesse terminar, ele viu Shen Shen de costas para ele. Você é... O homem digeriu a situação em um instante e imediatamente atacou Shen Shen com a mão direita apontada para o cabelo de Shen Shen. A velocidade e a explosividade que ele exibiu estavam no limite máximo do que uma pessoa comum deveria ser capaz. No entanto, imediatamente após dar 2 passos e se preparar para dar o terceiro passo, seu cérebro foi arrancado da casca e deslizou pelo pescoço. Seu corpo desabou em um movimento rápido sobre o tapete e começou a se contorcer incontrolavelmente. Sangue fresco bombeado ao ritmo de seu coração para fora de seu corpo sem vida como uma fonte de alta pressão, infiltrando-se no tapete caro. A sala foi instantaneamente envolvida por uma névoa espessa e suja de sangue. Ranger. A porta do escritório fechou-se sozinha simultaneamente. Tudo aconteceu em um instante. Adrian mal teve tempo de reagir. Foi só depois do assunto que ele sentiu seu corpo tomado por um calafrio horrível. O que foi ainda mais terrível foi que o jovem à sua frente mal moveu um músculo. Ele nem sequer piscou, mas o guarda-costas foi de fato eliminado quase instantaneamente. Como você fez isso? Adrian ouviu sua voz ficar rouca quando ele perguntou. Só um pequeno truque. Shen Shen gesticulou levemente com as mãos, uma carta de pôquer quase completamente transparente apareceu de repente em suas palmas e girou sobre ela como se tivesse vida própria. Shen Shen lançou um olhar de desculpas. Senhor, sinto muito se lhe causei algum choque. Só fiz isso porque preferiria que ninguém interrompesse nossa conversa, espero que você não se importe. Adrian ficou pálido. Ele queria retribuir um sorriso cortês, mas estava assustado demais para fazê-lo. Ninguém deveria ser capaz de nos interromper agora. Shen Shen guardou a carta de pôquer de grafeno e se levantou. Ele se aproximou de uma estante e observou silenciosamente as fileiras de livros empilhados na estante. Sir Adrian, ouvi dizer que seu pai está apresentando os primeiros sinais de Alzheimer. Sim. Adrian olhou para Shen Shen, que estava folheando os livros com franqueza e perguntou, quem mandou você aqui? Tolice. Shen Shen pronunciou inexpressivamente enquanto pegava um livro aleatório da estante. O que faz você pensar que há outro partido me apoiando? É tão ridículo presumir que vim aqui por vontade própria. Aspas.
Adrian não ousou refutá-lo e ficou em silêncio. Sir Adrian, vim aqui porque quero fazer um acordo com você. Shen Shen continuou. Eu sei que você investiu na Osmond na esperança de que eles fabricassem um medicamento para curar a doença de Alzheimer. Por que não tentar a sorte com a nossa Eco Science City? Cidade da Ciência Ecológica? Adrian foi imediatamente informado da identidade de Shen Shen. Ele balançou sua cabeça. Já pedi a especialistas que analisassem o programa na Eco Science City. A tecnologia só pode deter o progresso da doença de Alzheimer, na melhor das hipóteses, sem realmente tratá-la. Além disso, embora a patente dessas técnicas ainda seja detida pela Eco Science City, muitos centros de tratamento na América do Norte já a circulam secretamente, não há necessidade de ir à Eco Science City. Eu entendo. Shen Shen assentiu e voltou-se para Adrian. Ele jogou o livro de volta na estante e voltou ao seu lugar. Nesse caso, por favor, olhe para o seu computador. Meu computador? Adrian ficou um pouco surpreso antes de ver seu computador inicializando sozinho. Uma página web intitulada Zona Proibida de Deus foi aberta sem qualquer interferência do usuário. Depois disso, o computador selecionou um artigo que em um instante mostrou informações sobre um determinado droga especializada para a doença de Alzheimer AD001. Lendo as passagens de informações e estatísticas de pesquisa, Adrian revelou uma expressão de total choque e descrença, quase esquecendo a situação em que se encontrava atualmente. Como isso é possível? Não existe impossível, Sir Adrian. Shen Shen sorriu. Você deve estar bem ciente de que antes da divulgação do tratamento de reversão de idade, nossa zona proibida por Deus restaurou a juventude de muitos membros de vários grupos financeiros. Na verdade, possuímos a tecnologia médica mais avançada de toda a federação. Também desenvolvemos há muito tempo um medicamento especializado para a doença de Alzheimer, mas não o divulgamos. Por que não divulgá-lo? Adrian perguntou com uma pitada de dúvida. Você também deve estar ciente do grande impacto da divulgação de tal droga. Sua influência pode até ser comparável a quando você desenvolveu a primeira vacina para o vírus Blacklight. Quanto a isso, terei que primeiro começar descrevendo o motivo da nossa zona proibida de Deus. Shen Shen sorriu levemente. Nossa zona proibida de Deus foi fundada por um grupo de pessoas comprometidas em prolongar a vida humana. O objetivo é superar o limite humano de Hayflick para alcançar o privilégio exclusivo dos próprios deuses, a imortalidade. Imortalidade? Adrian voltou a pergunta para Shen Shen. Isso é impossível, tudo apodrece eventualmente. Até o metal apodrece. Não existe tal coisa como impossível. A morte como a conhecemos é apenas um mal-entendido comum. Shen Shen balançou a cabeça. Tenho certeza de que você sabe, Senhor, que temos um termo generalizado para o avanço e o progresso dos seres vivos, evolução. No mundo natural, não há razão para esperar que a evolução prolongue a nossa vida útil de qualquer forma. Desde que consigamos sobreviver o tempo suficiente para reproduzir e adquirir a próxima geração, e criá-la para ser autossuficiente por si só, isso é mais do que suficiente. Portanto, em termos de evolução das formas de vida, é mais que suficiente que o ser humano chegue aos 30 anos. Quaisquer outras mutações genéticas que sirvam para prolongar a vida não estão sujeitas a qualquer adoração pela seleção natural. À medida que nós, humanos, envelhecemos, todos os tipos de doenças genéticas estranhas e bizarras começarão a surgir. Que observação estúpida, não é? Shen Shen fez um gesto e expressou desamparo. É precisamente porque todos morrem que afirmamos que a morte é inevitável. Vemos o envelhecimento da mesma forma que vemos o próprio conceito de tempo, ele apenas avança e não há nada que possamos fazer para impedi-lo. Com isso dito, Shen Shen alterou repentinamente seu tom. Esta suposição é inválida. Feynman, o fundador da nanociência, disse uma vez que em todos os estudos da biologia, ainda não encontramos nenhuma prova substancial de que a morte seja completamente inevitável. Um dia, os biólogos serão capazes de identificar a causa exata da morte e nos livrar desta horrível doença.
A partir daí, o corpo humano deixará de ser apenas um instrumento temporário. Na verdade, não há razão para colocar envelhecimento e tempo na mesma frase. O tempo irá pressionar de uma forma ou de outra, mas o envelhecimento não é uma constante. Shen Shen apontou para sua cabeça. Pense nisso com cuidado, Sir Adrian. A observação do envelhecimento deve-se meramente à expiração dos componentes da carroçaria, tal como os carros se desgastam quanto mais tempo os conduz, mas será que isto significa necessariamente que os carros envelhecem? Se você tem domínio das técnicas de restauração, não poderia simplesmente trocar as peças desgastadas por peças novas, fazendo com que o veículo pudesse funcionar para sempre. O corpo humano é mais complexo do que isso, mas em sua essência é igual a um veículo. Adrian ficou em silêncio ao ouvir o comentário de Shen Shen, parecendo estar ponderando sobre a legibilidade do que Shen Shen lhe dissera. Para alcançar a imortalidade, unimos os grupos financeiros da América do Norte e da Europa e lançamos o Projeto Anti-Envelhecimento da Humanidade. O objetivo é prolongar a vida humana. Claro, estas são apenas palavras vazias. Sem as provas adequadas, duvido que você acredite facilmente no que acabei de lhe dizer. Shen Shen fez um gesto convidativo. Mas isso não será um problema. Você pode revisitar qualquer documento deste site sempre que desejar, fique à vontade para dar uma olhada no que há neles. Adrian assentiu e fechou o arquivo do medicamento AD001 e abriu outro arquivo com detalhes sobre o medicamento direcionado ao câncer. Uma mistura de surpresa e choque apareceu em seu rosto. Isso é completamente diferente do medicamento anticâncer que seu grupo anunciou, esta é uma quarta variante do medicamento anticâncer. Isso mesmo, Shen Shen assentiu. Embora a Blacklight tenha anunciado publicamente apenas 3 medicamentos anticâncer, temos 6 variantes de medicamentos anticâncer que podem curar completamente o câncer. Existem também mais de 10 desses medicamentos anticâncer atualmente em desenvolvimento. A razão pela qual não os anunciamos ao público é que atualmente estão restritos apenas aos membros da Zona Proibida de Deus. Membros restritos? Isso significa que, devido a algumas das técnicas empregadas serem pouco convencionais, decidimos restringi-las a um pequeno grupo por enquanto, para evitar incitar uma grande mudança social. Shen Shen explicou ainda, por pequeno grupo, estou me referindo aos membros participantes da Zona Proibida de Deus. Desenvolvemos novos medicamentos com a ajuda do investimento de cada grupo financeiro. Após o início do desenvolvimento, eles serão disponibilizados para esses membros no primeiro aviso. Esta é a metodologia da Zona Proibida de Deus. Finalmente houve uma leve expressão de intriga no rosto de Adrian ao ouvir o comentário de Shen Shen. Então, o que exatamente levou você a se aproximar de mim? Há 2 razões pelas quais vim aqui. Shen Shen narrou. 1. Para convidar Sir Adrian para se juntar à Zona Proibida de Deus. E segundo, gostaria de comprar todas as ações da Osmond de suas mãos. Se eu aderir, terei acesso a todos os medicamentos não disponíveis publicamente listados no site, incluindo o AD001. Os olhos de Adrian brilharam. Sim, somente com o seu status atual, você não tem o privilégio de fazer parte do Conselho de Discípulos, na Zona Proibida de Deus, mas em breve o fará. No entanto, se lhe agradar, você pode optar por se alistar como membro alfa, que é o membro de posição mais alta depois do Conselho de Discipulados. A única diferença é que você não terá tanta autoridade quanto o Conselho de Discípulos e não terá acesso a tratamento médico gratuito. Dinheiro não será problema, só quero colocar as mãos neste AD001. Adrian respondeu rapidamente balançando a cabeça. Isso não será um problema, respondeu Shen Shen, desde que você esteja disposto a transferir as ações da Osmond Biotech para nós. Você está preocupado com a possibilidade de Osmond desenvolver outra variante de um medicamento direcionado para a doença de Alzheimer. Adrian finalmente teve uma epifania quando ouviu isso. O que quer dizer que a trajetória de pesquisa de Osmond está correta, afinal. Correto. Shen Shen concordou. Então, Sir Adrian, você já tomou uma decisão. Adrian parecia visivelmente em conflito neste momento.
Estou disposto a me juntar à zona proibida de Deus, mas, e se eu me recusar a fazer minhas ações na Osmond? Shen Shen convidou e se virou para olhar o cadáver frio deitado no tapete sem dizer uma palavra. Adrian percebeu imediatamente que Shen Shen estava sinalizando com esse gesto. Ele soltou um breve suspiro e consentimento. Eu entendo, tenho que considerar isso por um tempo. Sem problemas. Shen Shen acenou com a cabeça e clamou-se educadamente. Por favor, dê-me uma resposta o mais rápido possível. Com isso, Shen Shen abriu uma porta que dava para fora do escritório e saiu da sala, desaparecendo no final do longo e sinuoso corredor. Observando a figura de Shen Shen desaparecendo lentamente, havia uma expressão de incerteza no rosto de Adrian. Ele desceu lentamente para as fendas de sua mente. Fim do capítulo. Capítulo 257, Sucesso. No final, Shen Shen comprou todas as ações de Munster por uma quantia de apenas 1,2 bilhão. Munster comprou anteriormente ações ao preço de 1 bilhão. Um lucro líquido de 200 milhões já foi considerado bastante generoso. Embora fosse um pouco chateado, Adrian estava bem ciente de que este era o melhor resultado possível. Embora houvesse a possibilidade de Osmond desenvolver uma cura para a doença de Alzheimer no futuro, era tudo menos especulação. Mesmo que tenha sucesso, poderá ser uma questão de anos ou mesmo décadas. Se ele quisesse curar a doença do seu pai o mais rápido possível, a zona proibida de Deus era sua melhor aposta. Além disso, não havia fim para o mistério do jovem que se aproximasse dele, alguém que até parecia possuía poderes sobrenaturais. Se ele não estivesse disposto a distribuir suas ações, isso poderia muito bem ser um convite para um grande desastre. A carta de pôquer que parecia matar usando uma força invisível deixou uma forte impressão em Adrian. Até o momento, a Blacklight Biotechnology detinha oficialmente 50% das ações da Osmond. Essa informação rapidamente se tornou viral, fazendo com que muitas pessoas especulassem todos os tipos de cenários prováveis que poderiam surgir dela. Shen Shen também fez um anúncio oficial sobre o medicamento AD001, direcionado à doença de Alzheimer, no círculo interno da Zona Proibida de Deus. Originalmente, Shen Shen iria anunciar isso em 2025, depois de vivenciar os eventos contados no filme. No entanto, a situação estava a desenvolver-se mais rapidamente do que ele esperava. Com Osmond ganhando impulso lentamente, ele precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. Além disso, este anúncio não foi exatamente uma notícia da última hora no círculo interno da Zona Proibida de Deus. Shen Shen já havia feito menções improvisadas sobre isso aos membros do Conselho de Discípulos já em setembro do ano passado. Na época, uma informação que Shen Shen revelou foi: em 3 anos, no máximo, uma nova linha de medicamentos direcionados será produzida para acabar com a doença do século. Embora tenham passado apenas um ano desde então, eles deveriam pelo menos estar mentalmente preparados para isso. Após o anúncio, alguns dos grupos financeiros que acreditavam que Shen Shen estava apenas latino e sem morder durante todo esse tempo começaram a reavaliar especificamente as proezas tecnológicas da Zona Proibida de Deus. Entretanto, aqueles que tinham sido cautelosamente otimistas ficaram parcialmente comprovados. Atualmente, foram desenvolvidos medicamentos especializados para aliviar as duas principais doenças que afetam os idosos, que são o câncer e a doença de Alzheimer. O projeto anti-envelhecimento da humanidade estava ganhando força adequada. Os 30 anos de vida concedidos pelo tratamento de reversão de idade também estavam bem garantidos. Shen Shen retornou rapidamente à Namíbia sem permanecer muito tempo na América do Norte. Ele ainda tinha outro projeto de pesquisa em mãos e não podia perder muito tempo. Retornando à base experimental do Pináculo, Shen Shen dirigiu-se ao seu laboratório secreto enquanto ouvia os relatórios do Pequeno X. Então, você está dizendo que durante esse período você decodificou todo o mapa genético do clone tirano. Depois de ser esterilizado e abrir a porta do laboratório, Shen Shen foi imediatamente saudado com a visão de um grupo de cavaleiros negros, cada um ocupado com uma tarefa.
Sim, depois de fazer comparações completas, descobri que a semelhança genética entre o seu clone tirano e a sua ontologia é de 99,9%. Apenas 30 cadeias de genes mostraram sinais de mutações. O pequeno X explicou: o que precisamos fazer agora é reescrever a genética do T-vírus até que possamos produzir uma variante do T-vírus que possa transcrever os 30 genes do seu corpo para uma estrutura genética semelhante à de o clone tirano. Nesse ponto, você poderá se injetar com segurança com o T-vírus, sem quaisquer efeitos colaterais, obtendo consequentemente qualidades físicas como as de Alice no filme. Você fez um ótimo trabalho. Shen Shen assentiu com satisfação. Ele teve que admitir que Little X estava começando a se tornar mais independente. Pode não haver muita inovação, mas desde que a pequena X tivesse dados de referência da vida real, ela poderia transformá-los em algo mais próprio. Lu Xun disse uma vez que o mundo não veio com estradas pavimentadas, as estradas foram formadas como consequência das pessoas pisando em seus terrenos. Embora a pequena X talvez não soubesse pavimentar estradas por conta própria, ela sabia como usar as estradas pavimentadas por outros. Ela poderia então trilhar os mesmos caminhos muito melhor do que os primeiros que o fizeram. A próxima tarefa de reescrever a sequência genética do T-vírus foi verdadeiramente um trabalho de resistência, pois o pequeno X teria que tentar cada caminho, um por um. Shen Shen descobriu a resposta para a pergunta e agora teve que retroceder para adquirir a fórmula para gerar a resposta. Quando se tratava de genética, seria necessária uma enorme quantidade de mão de obra e tempo para encontrar a fórmula correta. Naturalmente, Shen Shen não precisava se sobrecarregar com essas tarefas. Ele tinha Little X comandando a operação e os Cavaleiros Negros trabalhando duro sem reclamar. Tudo o que ele precisava fazer era sentar e esperar pacientemente pelos resultados. Depois de dar uma volta no laboratório, Shen Shen decidiu ir embora. Senhor Padrinho, atualmente temos um bom número de supercondutores de temperatura normal em produção. Seria este um bom momento para começar a trabalhar na construção de aceleradores de partículas? O pequeno X perguntou novamente. Vamos ver como as coisas vão primeiro. Shen Shen hesitou por um momento e respondeu: do jeito que está, não atendemos aos requisitos de pesquisa em física de partículas. Este é um projeto específico, equivalente ao projeto Spire Experimental Base. Há uma pequena possibilidade de nos escondermos do governo da Namíbia, queremos falar dos materiais necessários ou da construção em si. Mas não teremos um acelerador de partículas, não seremos capazes de construir isótopos ou materiais especializados como metais de alto deslocamento, informou Little X com pesar. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Shen Shen concordou. Ganhamos muito impulso de capital ultimamente e poderemos ser rotulados como inimigos públicos. No momento, é melhor ficar quieto e esperar 1 ou 2 anos para permitir que nossa influência se espalhe por toda a Federação Terrestre. Nesse ponto, podemos mudar de marcha para o desenvolvimento para atingir nossos objetivos. Entendido, respondeu o pequeno X. Certo, os drones não tripulados no final da zona industrial já estão concluídos. Shen Shen perguntou: enviei o drone espião do UAV para eles, bem como muitas máquinas ferramentas de altíssima precisão, eles ainda não produziram nenhum protótipo. Em relação aos drones, ainda existem algumas barreiras tecnológicas a serem superadas. O pequeno X respondeu: mas o especialista em armas, Professor Charles, produziu alguns resultados em apenas 2 dias. Eles projetaram o primeiro lote de armas eletromagnéticas consultando os projetos do Elysium. Shen Shen finalmente se ilumina com esta revelação. Nesse caso, peça a Charles que me envie vários protótipos. Seguindo as ordens de Shen Shen, várias armas semelhantes ao rifle Coulsar Crow do filme foram entregues a ele. Ao mesmo tempo, Shen Shen chegou ao campo de tiro na base experimental Spire. Este é o primeiro lote de armas de médio alcance fabricado de acordo com os projetos que você desejou. A voz do pequeno X veio dos fones de ouvido Bluetooth.
Devido às limitações tecnológicas e de tempo, as armas de longo alcance ainda estão em desenvolvimento. A previsão é que sejam concluídos dentro de 1 ano. Isso não provocou uma resposta de Shen Shen. Ele silenciosamente pegou a arma da caixa de metal. Baseado apenas na aparência, o rifle era extremamente peculiar. Um corpo preto e pesado, sem coroa saliente ou estrutura de barril, no geral, parecia uma versão ampliada do AUG. Fim do capítulo. Capítulo 258, Rifle de pulso. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Dentro do filme, o Khosar Crow Pulse Rifle era uma arma portátil projetada especificamente para atingir humanos e veículos grandes. Esta era uma arma fácil de controlar e de construção leve. Seu alcance relativamente curto foi compensado com enorme poder. O rifle também veio com um conjunto de sistema de focinho de compreensão antipropulsão, diminuindo bastante seu recuo. Era revestido com uma camada de tinta preta pura de óxido de nitrato, uma rajada de ponto único com um rifle totalmente automático que não era muito maior que o rifle comum. A manga da arma foi construída extremamente grossa, dando-lhe uma sensação poderosa e robusta. Havia 2 bairros na frente do seu corpo. Um deles era o cano de uma arma, enquanto o outro servia como óleo para hospedar uma célula de combustível. Uma célula de combustível de hidrogênio com diâmetro de 3 cm e comprimento de 20 cm foi inserida dentro dela. Sua tensão de descarga instantânea pode atingir até 400 V. O barril foi incrustado com uma camada anelar de material supercondutor. Não houve necessidade de qualquer tipo de instalação de espingarda, pois as balas eram impulsionadas por força eletromagnética de acordo com o princípio da força de Lorentz, que girava a bala em velocidade extrema por meio de pressão elétrica. Além disso, as balas foram fabricadas com metal magnético. Com base no princípio diamagnético dos materiais supercondutores, as balas propelidas não devem fazer qualquer tipo de contato com o próprio cano da arma, melhorando assim essencialmente a vida útil da arma de fogo. Esta forma de rifle eletromagnético usava a mesma pólvora das armas que Shen Shen havia projetado anteriormente pelo professor Charles, que eram movidas pelo pingente Galaxy. O método tradicional de pólvora em cartucho foi substituído por uma solução moderna, que permitia que o carregador fosse carregado com mais balas. O rifle eletromagnético em discussão usava uma bala oca em formato de lançadeira de 5 por 20 mm. Uma revista normal do tamanho da palma da mão pode conter até 200 cartuchos. Além das munições ocas, havia também várias outras munições, como as munições perfurantes em forma de espiral e as munições explosivas para escolher. Além de vários componentes principais, como o cano, a maior parte da arma foi fabricada com plástico de engenharia, proporcionando bastante o peso da arma. A arma tinha 54 cm de comprimento e 23 cm de altura, pesando apenas 4,5 kg. Havia também um sistema de autenticação biométrica integrado que impedia os oponentes de acessá-los efetivamente. Contemplando a arma robusta, preta como a meia-noite, projetada para matar, Shen Shen mudou-a para um modo de rajada única. Com a mão direita, ele colocou a coronha da arma no ombro direito e apoiou a frente da arma com a mão esquerda. Ele mirou em um alvo a 100 metros de distância com um método de mira de movimento de linha única de 3 pontos. Depois disso, ele gentilmente apertou o gatilho. Após um rápido swoosh, um grande buraco de 3 centímetros de diâmetro foi perfurado na prancha de aço a 100 metros de distância. Este som. Uma faísca surgiu nos olhos de Shen Shen. Ao contrário dos habituais sons de estalo semelhantes aos de um fogo de artifício emitido pelo armamento tradicional de pólvora, este som estava mais próximo de um pequeno assobio causado pela fricção produzida no ar por um objeto em movimento extremamente rápido, apenas misturado com uma sugestão de faísca de corrente elétrica. O decibel de um disparo de arma de fogo tradicional foi extremamente significativo. Mesmo ao atirar em uma cidade movimentada, o som dos tiros ainda podia ser ouvido a meio quilômetro de distância.
Porém, o ruído produzido por este armamento mal chegava a 50 decibéis. Isso foi drasticamente menor do que a frequência usual de decibéis produzida pelas armas de fogo tradicionais de pólvora, que girava em torno de 145 a 160 decibéis. Além disso, graças à instalação do sistema de focinho de pistão antipropulsão, Shen Shen sentiu apenas uma pequena quantidade de recuo que era exatamente como o recuo de uma pistola. A razão pela qual as armas de fogo normais fazem barulho é causada pela diferença de pressão do ar em seu interior e nos arredores. No momento em que a bala sai do cano, causa uma diminuição repentina da pressão da câmara que produz um ruído estrondoso. Little X explicou, como a nova variante do rifle não requer pressão na câmara, há apenas o som de balas cortando o ar. Shen Shen assentiu, seus olhos brilhando de diversão. Em sua estada na Namíbia, ele experimentou uma boa quantidade de armas de fogo, mas esta foi a primeira vez que teve uma experiência tão confortável com uma arma. Esta era a lendária arma de ficção científica, como a chamavam. Perfeito, perfeito. Depois disso, Shen Shen experimentou a velocidade de tiro. O Coulsar Crow Pulse Rifle pode ser alterado para os modos semiautomático ou totalmente automático. Depois de mudar para um modo totalmente automático, Shen Shen puxou o gatilho. Ele imediatamente sentiu a arma ganhando vida em suas mãos. Depois de uma onda de vibração suave que durou apenas 10 segundos, o rifle produziu um clique, indicando que suas balas haviam sido esvaziadas. Essa velocidade de disparo é o dobro de uma metralhadora comum. Shen Shen tocou o cano da arma e sentiu apenas um leve calor em sua superfície. Escusado será dizer que este foi o efeito diamagnético do supercondutor em ação. Com esta implementação, o metal não deverá sofrer qualquer desgaste, mesmo depois de disparar dezenas de milhares de tiros. Após o teste, concluiu-se que esta arma poderia disparar mais de 1.200 tiros por minuto, disparando da água os 17 tiros regulares por segundo das armas comuns. No final, as estatísticas das armas de fogo testadas por Shen Shen eram 545 mm de comprimento, pesava 4.545 gramas após o carregamento, linha de base de mira 203 mm, diâmetro do cano 8 mm, capacidade do carregador 200 tiros, velocidade inicial 1.200 metros por segundo, energia cinética 2.500 J e alcance efetivo de 600 metros. Shen Shen ficou reconhecidamente chocado com estatísticas tão ridículas. Mesmo um tiro de bala de um rifle normal não poderia atingir velocidade de até 800 metros por segundo, já que sua velocidade deveria estar em torno de 1000 J e alcance efetivo de apenas 400 metros. Mesmo um tiro de bala de um rifle de precisão não poderia atingir a velocidade da bala exibida por este rifle. No que diz respeito à sua destrutividade, embora possa não atingir as alturas dos rifles de precisão de alto calibre, ainda assim resistiu bem por si só. Com a ajuda de projéteis perfurantes, não teve problemas em perfurar painéis de aço de 50 mm de espessura. Nada mal. Após concluir os testes, Shen Shen soltou um suspiro. Sem atrito na boca, comparável a um silenciador, recuo baixo, destrutividade próxima à de um rifle de precisão. Com todos esses recursos perfeitamente incorporados, ele pertence a uma classe própria. Com os Cavaleiros Negros totalmente equipados com essas armas, quem ousaria nos desafiar no campo de batalha? Estas são apenas armas eletromagnéticas de médio e baixo alcance. Little X explicou, o poder de fogo superior pertence às armas eletromagnéticas de alto alcance, como os canhões eletromagnéticos. Usando uma enorme quantidade de pressão elétrica, ele comprime centenas de quilogramas de projéteis e os acelera até a primeira velocidade cósmica. A explosão resultante pode destruir instantaneamente uma montanha ou destruir uma cidade inteira em um instante. Shen Shen abriu um sorriso. Certamente podemos fabricar essas armas, mas então como atingiremos a cidade? Estas não são armas antiaéreas, a menos que montemos esses canhões eletromagnéticos em cima de satélites e disparemos de cima. Isso é verdade. O pequeno X ponderou sobre o assunto.
O que quer dizer que a opção mais viável na Terra ainda são os mísseis. Sim, por exemplo, mísseis intercontinentais que podem atravessar a atmosfera e depois mergulhar a várias vezes a velocidade do som são armas convencionais de guerra na Terra. Shen Shen assentiu. Portanto, a menos que tenhamos mísseis e estabeleçamos domínio aéreo, não podemos deixar a Federação Terrestre descobrir o que estamos fazendo. Caso contrário, de que serve uma força militar superior se não tivermos um domínio aéreo estabelecido? Somos apenas alvos reais. De acordo com as informações extraídas do Universo Elysium, existe uma mini aeronave chamada Bugatti Fold Luxury Transporter. Ele pode passar pela camada atmosférica e viajar entre a Terra e o Elysium. É apenas do tamanho de um carro. O pequeno X considerou por um momento. Você pode tentar acumular energia suficiente para extraí-la. Foi então que Shen Shen lembrou de repente que John Carlyle, o infeliz do filme que era o CEO da Armadine, parecia ter embarcado na aeronave. Dentro do filme, depois que o protagonista abateu a aeronave em que John Carlyle estava, a memória de John foi tirada pelo protagonista antes de sua morte. Ele provavelmente foi o membro da classe alta que teve a morte mais embaraçosa. Depois de pensar mais um pouco, Shen Shen balançou a cabeça e derrubou a teoria de Little X. Esta aeronave não possui nenhum recurso de invisibilidade integrado. Minha lista de requisitos para uma aeronave inclui capacidades de invisibilidade óptica, infravermelha e de radar. Além disso, simplesmente ter uma ou duas dessas aeronaves não mudará as coisas no grande esquema. O que preciso é de uma aeronave que possa ser reproduzida infinitamente. O que significa que, no final das contas, ainda é uma questão de desenvolvimento industrial. Shen Shen expressou: se não me falha a memória, a maioria dessas aeronaves usa motores de fusão nuclear para atravessar o espaço. Embora tenhamos em mãos informações sobre motores de fusão nuclear, ainda temos um longo caminho a percorrer antes de podermos reproduzir luz. Portanto, para o nosso próximo passo, ainda teremos que abordar a questão da fusão nuclear. Fim do capítulo. Capítulo 259 – Dispositivo de fusão nuclear. As três formas de comunicações nucleares conhecidas pela humanidade foram a fissão nuclear, a fusão nuclear e a decadência nuclear. Entre estes, a fissão nuclear e a fusão nuclear forneceram energia aos humanos. De acordo com a descoberta de massa-energia de Einstein, I igual a mc acento circunflexo 2, desde que houve atenuação de massa após um acontecimento nuclear, isso fez com que uma certa quantidade de energia tivesse sido liberada. A fissão nuclear foi a produção de energia através da perda de massa causada pela fissão de átomos pesados. Pelo contrário, com a fusão nuclear, a agregação de núcleos atômicos leves produzia núcleos atômicos mais pesados e ocorreria atenuação de massa, gerando assim energia. A fusão nuclear era melhor do que a fissão nuclear, não só porque a fusão nuclear libertava uma maior quantidade de energia, mas também, e mais importante ainda, porque os materiais-primas para a fusão nuclear podiam ser extraídas da água do mar. O deutério era abundante na água do mar da Terra, totalizando 40 zilhões de toneladas. Se tudo fosse isso usado em reações de fusão, a energia liberada duraria bolsas de bilhões de anos para os seres humanos. A matéria-prima comum para a fissão nuclear, o urânio-235 tinha reservas escassas e os resíduos nucleares resultantes afetariam a geologia durante centenas de anos. Portanto, a fissão nuclear não poderia ser comparada à fusão nuclear, tanto em termos de reservas como de limpeza. Portanto, a energia de fusão nuclear era uma nova energia infinita, limpa e segura por inúmeras pessoas ansiavam. É claro que a fusão nuclear não se refere apenas à fusão deutério-trítio. Contanto que um elemento fosse mais leve que o ferro na tabela periódica, ele poderia ser usado para a fusão nuclear. A razão pela qual os humanos escolheram apenas o trítio e o deutério como materiais de fusão foi que suas condições para a fusão nuclear eram as mais simples. Comparado com outros elementos, o isótopo de hidrogênio deutério e o núcleo de trítio tinham apenas um próton.
A ocorrência de fusão entre o trítio e o deutério só precisa superar a força repulsiva entre os dois prótons, enquanto outros elementos devem superar a força repulsiva entre um grupo de prótons. A dificuldade não era a mesma. Agora que Shen Shen havia definido seu próximo passo para conquistar a fusão nuclear, ele retornou ao seu escritório e desenterrou a tecnologia do reator de fusão nuclear do mundo de Elysium. Ainda assim, depois de alguns olhares, Shen Shen franziu a testa. Ele sempre se especializou em medicina e biologia. Embora ele tivesse algum conhecimento de física nuclear, era superficial, um pouco melhor do que o dos leigos, no máximo. Assim, Shen Shen extraiu os olhos e disse: X, elabore imediatamente um documento que me permita compreender rapidamente a física nuclear. Enquanto conversava, ele tirou uma caixa de chiclete, abriu-a com cuidado e um comprimido de NZT-48 voou instantaneamente para sua boca. Depois disso, a expressão de Shen Shen tornou-se nítida e clara. Ao mesmo tempo, Little X compilou rapidamente informações sobre física nuclear, desde o básico até o avançado. Shen Shen folheou o documento tecnológico que Little X havia fornecido enquanto o corroborava com os dados relativos ao reator nuclear de Elysium. Desta vez, Shen Shen conseguiu entender quase tudo. Não pensei que haveria mais de um tipo de tecnologia de reator de fusão nuclear usado na dimensão do Elysium. Shen Shen sorriu e voltou-se para o segundo desenho. É um reator de fusão nuclear de confinamento inercial e um reator de fusão nuclear de confinamento magnético. Que incrível! Aqueles usados principalmente nos continentes da Federação Terrestre são principalmente esses dois tipos também. Little X explicou, mas se essas tecnologias forem subdivididas, elas podem ser divididas em vários ramos. Há até piadas desse tipo circulando na internet. Que piadas? Shen Shen não pôde deixar de perguntar. Eles dividiriam todos os tipos de tecnologia de fusão nos 9 campos do gráfico de alinhamento do DND de uma maneira direta e intuitiva. Cada acampamento é até representado por uma declaração antropomórfica. O pequeno X explicou, por exemplo, um estelar que representa o legal bem, diria, meu coração e minhas ações são tão calmos quanto estrelas e tudo que faço é firme. Quanto à boa fusão neutra por confinamento magnético, sua afirmação antropomórfica é: não há magnetismo para exalar, nem hélio 3 para entrar em combustão, porque não quero mais ser um reator. E o tokamak bom e caótico, corrente de plasma, vou te dizer de novo, não cause mais problemas. Além disso, há o tokamak esférico que representa o neutro legal, o tokamak de configuração de campo invertido que representa o neutro verdadeiro, a fusão do alvo magnetizado que representa o neutro caótico e assim por diante. À medida que Little X prosseguia, sua voz ficava cada vez mais animada. O mais engraçado é a tecnologia de fusão a laser que representa o mal caótico, sua afirmação antropomórfica é: estou prestes a atirar na minha carga. Aspas. Shen Shen ergueu os olhos, surpreso. X, eu ouvi corretamente, você está contando uma piada suja. Eu não. O pequeno X começou a gaguejar. Como isso é uma piada suja? Humanos são piadas sujas. Eu sou uma forma de vida inteligente. Será que piadas sujas são possíveis com formas de vida inteligentes? Estou apenas me referindo a um meme, o meme da física nuclear. Shen Shen balançou a cabeça e não insistiu no assunto. Ele apenas percebeu que o pequeno X estava se tornando cada vez mais humano. Entretanto, ele disse: agora compreendo por que é que o desenvolvimento da fusão nuclear é mais difícil do que a fissão nuclear. É porque os princípios físicos das duas reações são diferentes. A massa dos núcleos de fissão nuclear é relativamente grande e assustadora, por isso as reações de fissão podem ser causadas sob temperatura e pressão normais. Porém, a fusão nuclear é diferente, pois deve superar a forte repulsão eletrostática entre os núcleos. Sem energia suficiente ou condições ambientais especiais para ultrapassar o ponto crítico desta força repulsiva, não seria possível fundir os núcleos atômicos. Então, a chave é criar um ambiente de alta pressão e alta temperatura. Sim,
O pequeno X respondeu: a evidência de fusão nuclear mais comum no universo é o Sol. Devido à sua própria massa, o Sol forma uma pressão ultra elevada de 200 mil milhões de atmosferas no seu núcleo, além de uma temperatura de 15 milhões de graus. Assim, você pode financiar átomos de hidrogênio em átomos de hélio. No entanto, se os humanos quiserem alcançar a mesma fusão nuclear na Terra, as condições de pressão ultra alta seriam completamente impossíveis de alcançar. Portanto, os atuais dispositivos humanos de fusão nuclear precisam operar em altas temperaturas, exigindo uma temperatura de mais de 100 milhões de graus em comparação com a temperatura central do Sol de 15 milhões de graus. O método mais simples e direto é usar um grande número de bobinas energizadas para formar um anel ao longo das bobinas, gerando um campo forte que produz um reator de fusão nuclear magneticamente confinado. Este dispositivo, que pode gerar um campo magnético em forma de anel suficientemente forte, é denominado dispositivo tokamak. A outra opção, que é o reator de fusão nuclear de confinamento inercial, utiliza uma mistura gasosa de deutério e trítio, medida em miligramas, para preencher uma pequena bola de alguns milímetros de diâmetro. Um feixe de laser aquece uniformemente do lado de fora. A superfície esférica absorve a energia e se expande para fora, produzindo uma força de ocorrência onde o gás em seu interior é comprimido e altamente pressurizado, acompanhado por um aumento acentuado de temperatura. Quando a temperatura atingir o ponto de ignição necessário, o gás na bola queimará e produzirá muito calor. Fim do capítulo. Capítulo 260 – Componentes do laser. Esse processo dessa explosão leva muito pouco tempo, apenas alguns picosegundos. Enquanto 3 ou 4 dessas explosões ocorrerem a cada segundo e continuarem sem interrupção, a energia liberada será equivalente a uma usina de energia de 1 milhão de quilowatts. Ao ouvir a explicação de Little X, Shen Shen concordou imediatamente. Conheço um pouco sobre o aparelho tokamak, mas lembro que o tokamak tem uma falha enorme. O outro é o reator de fusão por confinamento inercial. A Federação Terrestre possui dispositivos semelhantes. Sim, o dispositivo tokamak, que representa o confinamento magnético, tem uma grande falha porque o núcleo do dispositivo tokamak está onde o campo magnético aparece. Para gerar um campo magnético, você precisa usar uma bobina. Com uma bobina, haverá um fio elétrico e com um fio elétrico, haverá resistência. O pequeno X respondeu: quanto mais prático para um dispositivo tokamak, mais forte deverá ser o campo magnético e maior será a corrente que deverá passar pelo chumbo. Assim, a resistência do fio entra em ação. A resistência reduzirá a eficiência da bobina e limitará a intensidade da corrente para que o dispositivo tokamak não consiga gerar um campo magnético adequado. Como tal, a tecnologia supercondutora é muito importante. A Federação Terrestre de hoje transformou supercondutores de baixa temperatura em bobinas para que o problema do volume e da perda de corrente possa ser resolvido. Portanto, a combinação deste supercondutor e do dispositivo tokamak é chamada de dispositivo super tokamak. Hoje, existem apenas 3 continentes na Federação Terrestre que possuem um super tokamak, nomeadamente o continente norte-americano, a China continental e o continente europeu. Destes, existem 5 na América do Norte, 2 na China e 1 na Europa. Quanto aos reatores de fusão por confinamento inercial, este equipamento está disponível em muitos países e continentes em todo o mundo, mas o que é verdadeiramente famoso é o Projeto Nacional de Instalações de Ignição na América do Norte, ou, abreviadamente, NIF. Este dispositivo concentra 2 milhões de joules de energia através de 192 feixes de laser em uma pastilha de deutério-trítio com diâmetro de 3 milímetros. Cada feixe de laser é descarregado por cerca de 3 bilhões de segundos, gerando uma alta temperatura de 100 milhões de graus. A pressão ultrapassa 100 bilhões de atmosferas, o que desencadeia a fusão nuclear. Eu entendi. Shen Shen estalou os dedos. Em outras palavras, a fusão nuclear por confinamento magnético usa um forte campo magnético para confinar o deutério e o trítio em um recipiente magnético, aquecendo-o a centenas de milhões de graus Celsius para obter reações de fusão.
Por outro lado, o confinamento inercial utiliza lasers de altíssima intensidade, irradiando deutério e trítio em rajadas muito curtas para produzir a reação de fusão. Depois de entender isso, Shen olhou para a tecnologia do reator de fusão nuclear de Elysium e de repente viu a luz no fim do túnel. Em termos simples, o foco de cada uma das duas tecnologias, confinamento magnético e confinamento inercial, não era o mesmo. O dispositivo Super Tokamak confinado magneticamente tinha um bom efeito de reação de fusão nuclear e não exigia ignição repetida, mas tinha a desvantagem de ser grande e bastante inflexível. Além disso, o custo da eletricidade necessária para manter um campo magnético forte não era baixo. Portanto, o dispositivo Super Tokamak foi usado como reator de usina nuclear no mundo de Elysium. A vantagem do confinamento inercial era que o equipamento poderia ser muito pequeno e teria mais controle sobre o fogo de ignição. Mesmo assim, a desvantagem era que era necessário consumir muita energia para gerar lasers de ignição contínua. Portanto, o dispositivo de confinamento inercial foi usado como motor de nave espacial no mundo de Elysium. Shen revisou essas duas tecnologias e as comparou com os dispositivos de fusão nuclear dos países da Federação Terrestre. Ele descobriu que esse era o maior fator. Além da inovação conceitual, o que permitiu a produção desses dois tipos de dispositivos de fusão nuclear no mundo de Elysium foi o supercondutor de temperatura normal. O supercondutor de temperatura normal eliminou a necessidade de um sistema de resfriamento de hélio líquido no dispositivo Super Tokamak, reduzindo bastante sua complexidade e custo. Juntamente com a estabilidade do metal de alto deslocamento, um dispositivo de fusão nuclear maduro era naturalmente uma coisa natural. O mesmo aconteceu com o dispositivo de confinamento inercial. O supercondutor de temperatura normal poderia aumentar várias vezes a energia liberada pelo dispositivo de ignição a laser, aumentando assim a energia do laser, formando até mesmo um efeito de laser denominado campo ultra alto. Isto produziria instantaneamente uma produção de 200 vezes 1015 watts, que era 100.000 vezes maior do que a produção total de energia elétrica global, mas demorava apenas menos de 1/trilionsimo de segundo. Com essa energia, o combustível formado por deutério e trítio poderia atingir de uma só vez o ponto crítico da fusão nuclear. Não seria necessário algo tão complicado e enorme como o dispositivo NIF, cuja eficiência não era alta o suficiente de qualquer maneira. Mesmo assim, a única ressalva era que, se alguém desejasse criar um Super Tokamak maduro, ainda seria necessário usar materiais como metal de alto deslocamento. Shen não era capaz de produzir esse metal de alto deslocamento por enquanto. Para isso, ele precisaria da ajuda de aceleradores de partículas. Shen só poderia virar para a página Metal de alto deslocamento e examinar seu conteúdo. O chamado metal de alto deslocamento era uma espécie de alumínio. No entanto, não era o alumínio normal, mas um isótopo de alumínio. De modo geral, metais como o alumínio não produziam isótopos, mas com a ajuda de aceleradores de partículas, a interferência artificial e a fabricação tornaram-se possíveis. Por exemplo, o metal de alto deslocamento feito de alumínio metálico era essencialmente um elemento de alumínio com um elevado número de nêutrons em excesso. Primeiro, confiaríamos na supercondutividade à temperatura ambiente para formar um campo magnético forte e, em seguida, usaríamos um acelerador de partículas para disparar átomos de ferro através da região magnética forte. Como o campo magnético nesta região atingiu um nível de energia que poderia quebrar um átomo, os átomos de ferro se desintegrariam ao passar pelo campo magnético. Os elétrons voariam para um lado do campo magnético, enquanto os prótons voariam para o outro lado, deixando apenas o nêutron que continuou a voar para frente, inalterado, mantendo sua trajetória de voo. Depois disso, desde que esses nêutrons fossem coletados por uma máquina de ressonância e os elétrons fossem fixados à superfície dos nêutrons com um forte combinador elétrico, partículas virtuais poderiam ser produzidas. Devido às partículas virtuais terem carga negativa, bastava usar novamente o acelerador de partículas para acelerar as partículas virtuais e acelerá-las para um estado subluminal,
para que pudessem ser usadas para bombardear átomos de alumínio. Como atingiram velocidade subluminal com imensa energia cinética, essas partículas virtuais conseguiram superar a força de repulsão e penetrar com força no átomo de alumínio. Desta forma, o átomo de alumínio seria preenchido com um grande número de nêutrons, causando uma mudança na estrutura do elemento. Foi por isso que foi chamado de metal de alto deslocamento. Devido ao alto desequilíbrio do conteúdo de nêutrons, este material era extremamente insensível à condução de energia e anulava completamente as armas de energia térmica e as armas de ondas térmicas. Juntamente com a super resistência metálica e durabilidade, era muito melhor do que qualquer liga. A folha de dados até a classificou como a substância mais resistente do sistema solar. Como era impossível fabricar um dispositivo super tokamak, Shenzhen só poderia recuar por enquanto e construir o outro tipo, o reactor do dispositivo de confinamento inercial. Para construir esse tipo de reactor, Shenzhen teria que comprar muitos componentes de equipamentos a laser de alta precisão e depois modificá-los para criar um dispositivo que pudesse emitir lasers de campo ultra alto. Ao considerar isso, Shenzhen instintivamente acariciou seu queixo. Parecia que tinha chegado o momento de pôr esses grupos financeiros a trabalhar. Ele não uniu esse grupo de pessoas exatamente por causa da influência que possuíam. Fim do capítulo. Se um homem não sabe o que fazes, sente medo da própria criação. Tio ponto de interrogação.